a urgência do infarto e a mudança de cenário, se você se deparar com uma situação em que alguém agarra o peito e desmaia, sofrendo uma parada cardíaca, nesse momento, cada minuto e cada segundo configuram uma emergência extrema. O infarto do miocárdio possui sintomas iniciais e é fundamental conhecê-los. Em casos de infarto agudo do miocárdio, há algo que é verdadeiramente importante. Como médico, costumo ver cerca de 2 a 3 pacientes com infarto por dia. No nosso centro de emergência, há dias em que chegam a vir 5 ou 6 pessoas. Sentimos na pele, na sala de emergência, que o número de pacientes jovens está a aumentar ultimamente. Antigamente, quando estudávamos nos livros, aprendíamos a suspeitar de infarto agudo do miocárdio quando houvesse dor no peito em pessoas com mais de 50 anos. Hoje em dia, o infarto na casa dos 40 anos é comum, ocasionalmente vemos na casa dos 30 e muito raramente até pacientes na casa dos 20 anos sofrendo infartos. O facto de o infarto agudo do miocárdio estar a aumentar cada vez mais é um forte indício de que a saúde vascular das pessoas em geral piorou bastante. O que acontece com os vasos sanguíneos? O infarto do miocárdio ocorre quando um ou mais dos 3 vasos sanguíneos que envolvem o coração vão ficando cada vez mais estreitos até ficarem completamente bloqueados. O estreitamento dos vasos do coração significa que os outros vasos sanguíneos espalhados pelo corpo também não estão em boas condições. Antigamente, ao fazer uma tomografia computadorizada TC abdominal ou cerebral, observávamos o que chamamos de calcificação. Era quando a placa de gordura se acumulava tanto que o vaso ficava branco devido ao cálcio, algo que normalmente só víamos em pessoas com mais de 65 ou 70 anos. Explicávamos então, com a idade, a condição dos seus vasos sanguíneos piorou. No entanto, hoje em dia essa deterioração vascular está a aparecer cada vez mais cedo. Aos 50 anos, os vasos de muitos pacientes já aparecem completamente brancos nos exames. Atualmente há tantos pacientes com exames mostrando vasos esbranquiçados que já nem conseguimos explicar a todos. Tornou-se muito frequente. A persistência de vasos sanguíneos em mau estado deve-se, sem dúvida, ao aumento da população com hipertensão, além da alta incidência de dislipidemia em excesso de triglicerídeos ou colesterol LDL, o que faz com que a placa de gordura continue a se acumular continuamente nas artérias. Essa placa vai se acumulando até que um dia ela se rompe repentinamente, causando um bloqueio total. Outra causa pode ser a presença de trombos, coágulos de sangue que vêm das veias das pernas ou que se formam dentro do próprio coração e que acabam por entupir os vasos cardíacos. É uma doença com uma taxa de mortalidade entre 10% e 30% em casos de parada cardíaca. Dizemos de forma mais ampla que até 30% dos pacientes podem falecer mesmo durante os procedimentos médicos. Por ser uma doença tão perigosa, se alguém agarrar o peito, desmaiar e tiver uma parada cardíaca, é uma situação de emergência absoluta onde cada segundo conta, a hora de ouro e a importância da RCP. Após o primeiro minuto sem circulação, como não há fluxo de sangue para o cérebro, a lesão cerebral começa a progredir. A partir do primeiro minuto, a taxa de mortalidade aumenta 10% a cada minuto que passa. Se alguém for descoberto após 10 minutos e só então a ressuscitação cardiopulmonar RCP for iniciada, podemos considerar que as lesões cerebrais irreversíveis já progrediram de forma profunda, impossibilitando a recuperação. Por isso, por mais rápido que a ambulância ligada ao 112 chegue, levará de 5 a 10 minutos. Logo, quem presenciar a situação deve iniciar a RCP imediatamente para evitar esses danos cerebrais. Seja para a sua família, para um colega de trabalho, para as pessoas próximas ou até para um desconhecido que sofra um ataque cardíaco na rua, aprender RCP é uma habilidade excelente e vitalícia. Um dos fatores mais cruciais no infarto do miocárdio é a hora de ouro, o golden hour. No infarto agudo falamos do tempo porta-balão. Usamos os vasos do pulso ou da perna para introduzir um catéter até ao coração e inflar um balão no vaso estreitado para abri-lo. O tempo máximo para isso é estabelecido em 2 horas. No entanto, como há o tempo de preparação na urgência, a sua verdadeira hora de ouro não são 2 horas, mas sim chegar ao pronto-socorro em 1 hora. Dentro dessa primeira hora é preciso ligar para o 112, a equipa de emergência deve avaliar a situação rapidamente e transportar o paciente para o hospital adequado. Essa primeira hora é consumida assim.
Depois recolhe-se rapidamente o histórico clínico, contacta-se o departamento correspondente, preparam-se as ferramentas e medicamentos e sobe-se o paciente para o bloco cirúrgico o mais rápido possível para realizar a intervenção a tempo. Após essas 2 horas surgem complicações devido à destruição do músculo cardíaco. Em segundo lugar, os tecidos ao redor dos vasos cardíacos começam a necrosar e há o risco do vaso rasgar enquanto tentamos desobstruí-lo. É por isso que quando o vaso entope, ele deve ser desobstruído o mais rápido possível para evitar a ruptura dos tecidos circundantes. É por isso que fixamos a hora de ouro em 1 hora. Angina versus infarto e os sintomas de alerta. Na fase de angina de peito, o tratamento ainda é possível de forma mais controlada. Mas quando ocorre o infarto, o vaso já entrou em necrose, resultando em danos irreversíveis e inevitáveis. A angina de peito significa que os vasos cardíacos estão estreitados em mais de 50%, causando uma dor pesada e opressiva no peito ao subir escadas ou ao fazer exercício. Essa dor que dura geralmente menos de 1 minuto é a angina. Quando não passa em 1 minuto e dura mais de 5 minutos, chamamos de angina instável. A angina instável deve ser vista como uma situação que pode evoluir para um infarto a qualquer momento. Portanto, é crucial reconhecer a sua condição enquanto ainda é angina e tomar medidas para que não evolua para um infarto. Existem alguns sintomas iniciais do infarto que você deve conhecer. O mais importante é a dor no peito, dor torácica. No infarto do miocárdio, os pacientes relatam uma dor no peito extremamente severa, frequentemente descrita como um elefante sentado no meu peito ou como se o peito estivesse a ser esmagado. É uma dor gerada porque o músculo cardíaco está a necrosar devido à oclusão vascular. O maior grupo de pacientes é o de homens na casa dos 50 anos que costumam apresentar os sintomas mais claros. Em contraste, os mais idosos ou com diabetes severa muitas vezes não sentem bem a dor de forma semelhante ao que acontece no pé diabético. Já atendi um paciente de 70 anos que veio dizendo apenas sinto um pequeno peso no peito e quando fizemos os exames era um infarto agudo do miocárdio. Lembro-me claramente de um homem na casa dos 50 anos. Ele chegou com uma dor torácica excruciante. Pensámos, isto é grave. O eletrocardiograma confirmou um infarto agudo do miocárdio. Preparámos tudo para o cateterismo, fizemos os procedimentos da unidade de cuidados intensivos. Ele tomou os medicamentos, mas pouco antes de subir para a sala de intervenção, o coração dele parou. Ele entrou em fibrilação ventricular, o coração começou a tremer ineficazmente. O paciente engasgou, teve convulsões por cerca de 2 a 3 segundos, porque o sangue parou de ir para o cérebro e imediatamente perdeu a consciência. Iniciámos a RCP e usámos o desfibrilador, o choque elétrico que vocês veem nas séries. Felizmente ele acordou, tirando a máscara, pensámos, a situação é crítica, temos de intervir imediatamente e conseguimos salvá-lo na sala de cirurgia. Sintomas atípicos e prevenção. Existem também pacientes que chegam à urgência achando que têm uma indigestão, mas acabam diagnosticados com infarto. Se viessem com dor no peito, suspeitaríamos logo. Mas se dizem que comeram algo que lhes fez mal ou que têm dor, felizmente, como vemos muito isso na urgência, fazemos eletrocardiogramas por rotina. É surpreendente a frequência com que o ECG revela um infarto nesses casos. Se você faz parte de um grupo de alto risco, isto é, tem hipertensão, diabetes, colesterol, alto histórico familiar de morte por doença cardiovascular, ou se tem maus hábitos alimentares, é sedentário, fuma, bebe muito, sofre de obesidade ou tem uma circunferência abdominal superior a 85 centímetros, qualquer dor. Na parte superior do abdômen, perto do estômago, que sinta como uma pontada ou aperto, deve ser tratada com a mesma gravidade de uma dor no peito. Mesmo que pareça apenas indigestão, considera a possibilidade de ser um problema cardíaco. Há também o que chamamos de dor irradiada. Algumas pessoas sentem dor no maxilar ou na parte superior do braço esquerdo. O mesmo nervo está a ser estimulado, então esses sintomas exigem atenção. Outro sintoma é a falta de ar repentina. Se o coração não estiver a bombear corretamente devido a um infarto, a dispneia pode ocorrer. O cansaço extremo também é um sintoma. Sentir uma perda de força inexplicável, leve falta de ar, dor no peito e exaustão são sinais de que o coração não está a bater como deveria. Em pacientes muito idosos,
o infarto inicial pode passar despercebido e apresentar-se apenas como falta de energia. Isso pode levar à insuficiência cardíaca crónica, onde um lado do coração já não bombeia bem, causando congestão pulmonar ou inchaço severo nas pernas, edema depressível ou sinal de cacifo, onde a pele fica marcada ao ser pressionada. Isso significa que os fluidos estão a vazar dos tecidos, indicando má circulação linfática e venosa, uma consequência da insuficiência cardíaca pós-infarto. Ansiedade inexplicável e acordar frequentemente durante a noite também podem não ser meros ataques de pânico, mas sim sequelas de um infarto. Palpitações ou arritmias frequentes também devem ser investigadas com um eletrocardiograma. Se você tiver 2 ou 3 destes sintomas, deve considerar a hipótese de um infarto. A minha última mensagem é esta. Por favor, levantem-se da cadeira e movam-se. Temos elevadores, escadas rolantes e usamos o carro para ir trabalhar, o que reduz drasticamente a necessidade de usar as pernas. Mesmo usar as escadas do metro em vez das rolantes já garante bastante exercício. Se você vai de carro para o trabalho, use as escadas da empresa. Se não puder usar na entrada porque está com pressa, use na saída. Caminhe nas escadas antes ou depois das refeições. É proibido sentar-se à secretária logo após comer. Isso causa picos de glicose e aquela sonolência pós-prandial terrível. E para evitar isso, as pessoas acabam por beber ainda mais café. Em vez disso, saiam, apanham um pouco de sol quente para produzir vitamina D e caminhem. Eu, pessoalmente, uso a seguinte tática. Subo as escadas até ao telhado do prédio, dou uma volta completa lá em cima e depois deixo. Você tem que criar oportunidades para se movimentar. Embora fazer jogging à noite seja excelente, subir ao telhado durante o dia para apanhar sol e produzir vitamina D é fundamental, vamos caminhar